A gente tem políticas, por exemplo, dentro da Schneider, de circularidade, de pegar um equipamento obsoleto e utilizar um novo e, de alguma forma, reciclar esse equipamento antigo. Eu rechaço totalmente essa frase de que a IA ela substitui o fator humano, né? Na verdade, ela complementa, ela agrega ao profissional de campo para que ele tenha ali mais ferramentas e subsídios para dar um bom diagnóstico, né? Ela vem para complementar e para ajudar. Fazer um diagnóstico da tua instalação é o primeiro passo, independente se você tem verba ou não tem verba, para saber o que é prioridade, o que pode falhar ou não pode falhar. Eu vejo que a gente está num caminho, né? As empresas e as pessoas elas estão hoje convergindo para que a sustentabilidade ela seja um fator hoje relevante e não mais como um custo. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Authenticast. Aqui a gente fala sobre o futuro da indústria brasileira, a gente está falando sobre fazer o básico e principalmente o que está sendo feito para que esse futuro seja mais inteligente, mais conectado e sustentável. Mas como fazer o básico disso tudo? O tema de hoje é daqueles que definem o rumo dos próximos anos. Sustentabilidade que dá resultado, eficiência como diferencial nos serviços. A digitalização já é uma realidade, mas a pergunta é: como usá-la de forma estratégica, inteligente e sustentável? E para essa conversa, a gente tem a honra de receber aqui a Cláudia Guimarães, que é diretora de Field Service, e o Carlos Barroso, que é gerente de operações da Schneider Electric Brasil. Dois profissionais que vivem na prática o desafio de unir eficiência energética, inovação e sustentabilidade em serviços. Sejam muito bem-vindos e obrigada por atender a esse convite da Autêntica. Obrigada a você, Raquel. É um prazer estar aqui com vocês e falar desse tema que está tão em alta, né? E que, como você mesma disse, é uma realidade. A gente não tem mais como fugir disso. É um prazer estar aqui, é uma honra discutir esse tema com vocês. Bom, a gente sempre ouve falar muito em eletricidade 4.0 voltada à eficiência e à produtividade. Eu gostaria da ajuda de vocês para trazer isso um pouquinho para a prática, né? A gente está falando também, então, indústria 4.0 quando a gente está falando em eletricidade 4.0? Com certeza, tá? Quando a gente menciona, né, eletricidade 4.0, indústria 4.0, basicamente é a junção entre energia elétrica e digitalização, né? Como é que tudo é aplicado dentro do teu processo produtivo, da indústria, dentro do teu processo de gestão de energia. Então, varia o termo aqui ou ali, mas basicamente é esse, tá? Dessa junção entre energia elétrica e digitalização. Na Schneider, a gente trabalha muito nesse conceito, principalmente com questões preditivas, tá? E aí vamos falar um pouquinho mais ao longo desse bate-papo, usando algumas plataformas, tá? Que a gente chama de EcoStruxure dentro da Schneider, para fazer todo esse monitoramento, enfim, fazer toda a gestão dessa indústria, dessa energia, dessas plantas. E essa digitalização que vocês estão falando ainda nessa questão da prática, vamos trazer para o Brasil. Ela está sendo falada, ela está sendo implantada. Como é que é a opinião de vocês? E eu queria aproveitar para dizer assim, para a gente se sentir à vontade, né, nesse bate-papo, e eu não vou me dirigir à Cláudia e eu não vou me dirigir a você, para a gente ficar à vontade aqui nesse bate-papo. E, na verdade, hoje a indústria ela tem um caminho ainda grande a ser percorrido, né? Mas aqui na Schneider a gente tenta unificar, né, as nossas tecnologias junto justamente com essas conexões que hoje a gente consegue monitorar por meio dessas nossas ferramentas, né? E a gente consegue, de uma certa forma, agregar isso aos nossos clientes, provendo esse serviço conectável, né? E assim a gente garante uma previsibilidade, né, e uma melhora no ecossistema das plantas fabris. Então, a gente tem ainda um caminho grande, mas estamos já iniciando isso aqui no mercado brasileiro. E agora vamos para o básico mesmo. Quando a gente fala em sustentabilidade, que pé que a gente está? Vocês ainda estão nessa questão do convencimento junto às empresas? Quando a gente fala de sustentabilidade, né? O que a gente está querendo dizer?
imediatamente vem na cabeça das pessoas meio ambiente, né? Planeta Terra, Vem. enfim, florestas, plantas, gás carbônico e tudo mais. Mas vamos dar um passo atrás. Quando fala de sustentabilidade, está tudo vinculado a um processo que tenha continuidade, né? Seja na nossa vida, você ter uma vida sustentável, seja equilibrada entre vida pessoal, vida profissional, etc. O que é sustentabilidade dentro de uma planta? Né? É ela conseguir fazer com que ela gire, que ela seja perpetuada, tá? Conforme os processos que ela tem. E no final das contas, se a gente consegue toda essa sustentabilidade dentro do negócio, a questão ambiental ela acaba sendo uma consequência. Tá? Eu gosto de olhar por esse prisma e não do contrário. Porque do contrário, a minha percepção é que a questão do meio ambiente te obriga, de certa forma, a ter um ambiente sustentável. Não, se a gente olhar de dentro para fora, é muito mais simples e natural. Tá? Então, falar de sustentabilidade é um assunto super amplo, super complexo, mas eu gosto de olhar por esse prisma. Tá? De a sustentabilidade no negócio que acaba tendo uma consequência ambiental. E agora vamos fazer um pouquinho esse olhar dos equipamentos, que a gente fala sempre aqui que ainda estão obsoletos, né? Dá para fazer sustentabilidade com esses equipamentos que a gente tem na indústria brasileira? Existem plantas, né, falando da parte industrial, dentro do Brasil, dentro do mundo, que são plantas tem 30, 40 anos ou mais. E os equipamentos estão lá. Equipamentos já obsoletos, porque a tecnologia avançou muito nesse período. E aí você tem algumas formas de você atualizar a sua instalação, tá? Claro, vai variar de acordo com o que você tem ali, mas basicamente você pode fazer uma modernização dos seus equipamentos, trocar equipamentos por equipamentos mais modernos. Alguns equipamentos mais antigos te permitem fazer adaptações, tá? O que a gente chama de retrofit, tá? Para que a gente coloque equipamentos, devices mais modernos, tá? E aí, claro, depende da necessidade de cada tipo de negócio, para que eles comecem a ter uma nova vida útil, ou uma extensão de vida útil muitas vezes, tá? O que, consequentemente, vai te dar um rendimento melhor, tá? Uma confiabilidade dentro do teu processo maior e também o fato de você não precisar trocar sempre, enfim, você ter uma questão de manutenções preditivas, preventivas e etc., te dá uma maior vida útil dos equipamentos. E no final do dia, a história do meio ambiente, né? Eu não preciso ficar trocando, tem equipamentos novos e tudo mais. Então, você vê que uma coisa realmente puxa a outra, mas é perfeitamente possível. E na opinião de vocês, é um mito ou é uma realidade que o investimento em sustentabilidade é caro para os empresários brasileiros? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Esse mito tem caído por terra, né? Porque até então via-se muito como um custo a sustentabilidade e hoje já é visto como um diferencial competitivo, né? Então, o caminho da sustentabilidade hoje ele agrega no fim do dia a eficiência dentro da planta. Então, isso eu percebo que é uma tendência que ela tem sido desconstruída, né? E cada vez mais a gente vê as pessoas se engajando mesmo para esse caminho da sustentabilidade dentro das operações aí nas indústrias. Mas se a gente falar em transformar uma planta industrial, até nessa questão, né, sustentável que a gente está conversando, em uma operação mais inteligente, onde tudo começa? A gente pode falar que isso é cultural? Eu acho que é uma mistura entre cultura, tá, e negócio, efetivamente. O que as empresas, no final do dia, prezam ou perseguem, né? Lucro, certo? Então, como é que eu chego num menor custo para eu ter uma melhor rentabilidade e etc. Antigamente, enfim, vamos reduzir custo. Como é que a gente faz isso pensando em sustentabilidade? Né? Então, aumentar a vida útil dos meus equipamentos é uma forma, reduzir as emissões de nível de carbono na atmosfera são outras formas. Então, você tem várias maneiras, tá, de você conseguir essa sustentabilidade. Então, no final do dia, isso traduzido numa redução de custos ou num aumento de lucratividade, fazem com que, como o Barroso falou, caia por terra essa resistência inicial, tá? Que eu acho que temos um caminho longo, tá? Mas esse caminho, ele deu uma grande avançada, principalmente na pandemia, tá? Com a questão da digitalização, da impossibilidade de estar o tempo todo fisicamente presente, né, o contato entre as pessoas e tudo mais,
acelerou, assim, talvez em décadas, um desenvolvimento digital e remoto, ou híbrido, que seja, e a gente tinha uma previsão antigamente de muito mais adiante. E hoje já é uma realidade. E essas mudanças, né, culturais, a gente sempre defende aqui que elas começam com parcerias, né? E é claro que a gente precisa destacar essa parceria entre Schneider e Autêntica, que é extremamente sólida. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão de parceiro credenciado Schneider em serviços, que eu acho que tem uma sigla, né? SaaS. Queria que vocês explicassem um pouquinho melhor. E integrador de sistemas, essa parceria Allianz, acho que é uma situação assim, né, Cláudia? Primeiro, né, existe uma parceria, tá, entre Schneider e Autêntica. São duas empresas que pregam aí uma eficiência operacional e, sem dúvida nenhuma, como consequência disso, a questão da sustentabilidade vem atrelada. Então, a Autêntica é uma empresa de ponta, tá? Que a Schneider tem como parceiro, e aí quando eu digo parceiro realmente no que tange a palavra parceria, e não simplesmente é um parceiro comercial, não, é um parceiro de verdade. Esse é o primeiro passo, né? Exato. Não fingir que É uma via de mão dupla, tá? Para que efetivamente ambas as empresas ganhem e que mais o cliente final seja o grande ganhador disso tudo. Então, bom, a gente tem vários cases aí com a Autêntica, mas eu acho que uma questão que a Autêntica traz bastante para a Schneider é a questão de agilidade. Tá? A Schneider é uma máquina, uma multinacional muito grande. E muitas vezes eu não tenho a mesma agilidade que uma Autêntica, tá? Para atender em tempo hábil, rapidamente, o meu cliente final. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma planta onde eu tenho um inversor de frequência e esse inversor de frequência tem um problema. Ele pode parar um motor e tem uma consequência na produção dessa planta. Né? O fato da Autêntica ter toda essa agilidade, tá? Para fazer uma reforma, um retrofit nesse inversor ou fazer eventualmente a troca, tá? De uma maneira super ágil, é algo que traz muito valor para o cliente final. Qual é o tempo de parada dessa planta dele? Ele minimiza. Então, ele deixa essa produção parada, em tese, por um tempo muito menor. Então, são casos que a gente tem de sucesso, onde a gente vê a efetividade dessa parceria. Né? Onde a Schneider vem com o fornecimento dos equipamentos e tudo mais, e a Autêntica, muitas vezes, vem com essa agilidade, que é o que faz a grande mistura aí, a receita de sucesso. Não sei se você tem. E mais do que isso, eu vejo também essa parceria com a Autêntica agrega muito nessa velocidade, nesse propósito, né? Que hoje a gente está falando muito desse tema de digitalização, né? E a gente enxerga isso no core da empresa, né? A Autêntica, ela vem muito com essa aceleração e ajudando a gente realmente a compor, né? Na ponta, quando o cliente ele realmente precisa ser assistido, né? Termos esse viés da digitalização, e a Autêntica é fundamental nisso também para nós. Então, vamos mais uma vez para a prática. O que, na opinião de vocês, diferencia um projeto tradicional de um projeto com propósito sustentável? Eu acho que existe uma complementariedade entre as empresas gigantesca. Tá? A Schneider, sim, é uma potência, uma multinacional, etc. Como uma potência, ela tem uma inércia, muitas vezes, tá? E ela precisa de ajuda, tá? Para ser mais ágil. A Autêntica, por outro lado, é uma empresa que não é tão pequena assim, tá? Mas, enfim, perante a Schneider, ok. Mas ela nos dá velocidade, nos dá capilaridade. Aonde eu não consigo ir, a Autêntica está presente. Então, existe uma complementariedade muito fundamental. E esse ecossistema, quando a gente fala de parceiros, tá? É algo que a Schneider vem. Eu acho que diria que a Schneider, o grande core business hoje dela, no Brasil e no mundo, é fomentar realmente essas parcerias e esses negócios via parceiros sempre que possível. Tá? Não, a Schneider atende o usuário final diretamente em N casos, mas esse mix, tá? Entre usar o parceiro sempre que é mais viável ou ir diretamente, esse mix é o que faz a grande receita de sucesso. Tá? Então, não é porque a empresa é menor ou não, existe dentro de um ecossistema toda essa complementariedade, tá? Que é fundamental, porque no final do dia você tem o atendimento ao cliente final de uma maneira
adequada para a necessidade dele. A Schneider tem casos incríveis e eu acho que a gente acaba aprendendo muita coisa, obviamente, na prática e com exemplos, né? Acho que eu estava lendo esses dias uma fábrica de vocês, não lembro se no Sul, acho que em Blumenau, que vocês têm lá um exemplo, né, de sustentabilidade. Queria que vocês falassem um pouquinho como que é essa balança das empresas, né, das fábricas de vocês dentro e fora do Brasil. A sustentabilidade ela é o core hoje da Schneider, né? Então ela está no centro das tomadas de decisão. E como que a gente pode, né, olhar isso para fora se dentro de casa tem melhoria a ser feita, né? Então realmente foi um engajamento da alta direção, e isso, né, cascateou para toda a empresa, né? Então hoje a gente vive e respira sustentabilidade mesmo, né? Não só falado, mas na prática também. É o propósito, né? Eu acho que é realmente ter o propósito. A Schneider, só para complementar, ela foi eleita pela segunda vez a empresa mais sustentável do mundo, tá? Globalmente falando. Então, não é simplesmente um discurso, não é só um marketing, um branding, né? É realmente um propósito. Como é que a gente faz isso acontecer? Isso está enraizado. Tá? Em tudo que a gente faz, realmente está enraizado. Olha, eu não gosto que fique todo mundo falando só mal do Brasil, né? E também não é o propósito dessa série, porque, obviamente, que a gente não está completamente errado em tudo. Então, a gente tem bastante coisa que eu acho que deve ser relevado, que é acerto. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Se você for olhar pelo prisma de energia limpa, o Brasil hoje é o país com mais fontes de energia renováveis do mundo. Então, atrasado até que ponto, né? Quando a gente fala de Europa, a gente fala muito de termoelétricas, né? Sejam nucleares, sejam a gás, etc. Então, existe talvez um atraso tecnológico de implementação no Brasil, concordo, até porque a tecnologia acaba nascendo nos grandes polos, Estados Unidos, Europa, enfim, China, e isso tem um delay, um timing para você trazer para cá. Por outro lado, a natureza nos presenteou, de certa forma, né, com todos os recursos naturais que a gente tem. Então, existe, sim, esse atraso ou essa distância um pouco em relação à aplicação da tecnologia. Por outro lado, a gente está à frente em alguns aspectos, né, quando eu olho energia limpa. Hoje, mais de, 70%, 80%, 90% da matriz energética brasileira é baseada em fontes renováveis. Tá? Existe esse delay? Existe esse delay. Como é que a gente começa a fazer essa distância não ficar tão grande em relação ao pessoal que está mais tecnológico? Na Europa, por exemplo, existem legislações em determinados países que condenam não é a melhor palavra, mas que punem, tá? Exigem que as empresas deixem de utilizar tecnologias antigas, tá? Que em algum momento elas foram necessárias, como a utilização, por exemplo, de um gás que se chama SF6, que é um gás para fazer extinção de arco elétrico dentro dos equipamentos, só que ele é um gás altamente poluente. Então, uma vez que ele está ali dentro da onde ele deve estar, num disjuntor, por exemplo, muito bem. Mas se eu tiver um vazamento, eu estou contaminando a atmosfera. Tá? Então, existem já legislações para que esses gases sejam reduzidos e eliminados. Tá? No Brasil, a gente ainda não tem esse tipo de aplicação legal. Tá? Mas é uma questão de tempo, né? Para que isso também venha para cá. E aí, cabem aos grandes fabricantes e etc., como o Schneider, por exemplo, de desenvolver equipamentos e soluções para que isso seja possível. Né? Então, uma coisa puxa a outra. A tal da sustentabilidade, seja do meio ambiente para dentro e para fora. E aí a gente tem que fazer esse atraso tecnológico deixar de ser um atraso e se tornar uma realidade no país também. A Autêntica já nasceu, né, sustentável. Ela caminha aí para ISO 14001 e hoje ela até consegue mostrar, né? A gente está falando muito aqui em exemplo, consegue mostrar para o cliente quanto que custa um reparo, essa remanufatura, vezes, né, a pegada de carbono, redução. Qual a visão de vocês sobre isso? Quer dizer, de um cliente
ter essa visão da sustentabilidade de uma forma mais clara, né, com planejamento. Eu vejo que um projeto sustentável, ele, assim como uma casa, né, a gente precisa ter um bom alicerce para ela ser construída da forma adequada. Assim é esse projeto sustentável. Então ele tem que nascer, na verdade, né, já pensado em todas as variáveis aí para ser cobertas aí na sustentabilidade, né? E isso tem que estar muito arraigado também com um propósito, né, da empresa e também do cliente. Então tem que ter uma simbiose ali entre todos esses parceiros, esses players, né, para garantir que esse projeto ele realmente nasça da forma adequada, né? Então, desde da implementação da engenharia, da execução, agregando aí aplicativos digitais, todos esses fatores, né, contribuem para que esse projeto ele realmente não só nasça, mas ele se desenvolva e seja realmente na ponta, né, o cliente final ele consiga ali absorver, né, as vantagens desses projetos. Que hoje é o caminho que a gente tem tentado implementar, né, junto com os nossos parceiros, a Autêntica e tantos outros players, né, para nos agregar aí nessa forma de projeto sustentável. E já que a gente está falando, né, em oferta, em soluções, eu queria que vocês falassem um pouco mais em serviços, né, que é uma especialidade Schneider. E aí focassem em um cardápio, né, que vocês têm a oferecer para os clientes, para as empresas que precisam fazer essa travessia para uma produtividade mais verde. Na verdade, todas as nossas soluções, né, o nosso core é justamente dar ao nosso cliente, né, o peace of mind, né, dar aquela tranquilidade ao nosso cliente. Então, o que nós conseguimos ofertar? O que nós agregamos, né, de valor ao nosso cliente? Nós conseguimos fazer monitoramentos, né, monitoramentos preventivos e preditivos. Isso garante o quê? Que o equipamento do cliente ele continue operacional por mais tempo possível e a gente consegue, de uma certa forma, previsibilizar, né, qualquer tipo de dano ou falha que possa vir a acontecer. E como que a gente consegue garantir tudo isso? Por meio do monitoramento, né, por meio da digitalização. Hoje, todos os nossos, né, equipamentos, eles são, né, potenciais a ser monitoráveis. Tá? Então, a gente tem nos nossos equipamentos já placas de comunicação, né? E esses sensores ou placas, né? Eles são adequados para a gente justamente fazer a aquisição de alguns dados. Esses dados eles são interpretados e aí sim a gente consegue fazer toda essa dinâmica de previsibilidade. Talvez, né, um cliente ele não tenha no seu equipamento, no seu device, um device que já está instalado por muitos anos no campo, né, não tem um monitoramento. Nós também podemos prover isso, né? Nós adequamos a instalação dele para que a gente consiga fazer essa aquisição de dados e assim garantir essa previsibilidade, né, antecipada. Então, com isso, a gente consegue, né, monitorar todo o parque instalado e assim garantir aí uma melhor performance da sua planta. Além disso, tá? Falando de cardápio, a Schneider também, Schneider Serviços, hoje, trabalha bastante com modernização de plantas, tá? Seja modernização de equipamentos, o retrofit, seja a modernização de um parque completo, tá? Manutenções preditivas, preventivas, corretivas, tá? A gente tem contratos de manutenção onde a gente consegue deixar o cliente tranquilo de que em qualquer problema a Schneider tem um tempo estabelecido por contrato para chegar lá e fazer o tipo de reparo necessário. Varia muito também da necessidade de cada tipo de cliente. Um data center, por exemplo, um Google da vida, tem uma necessidade muito mais, uma velocidade muito maior do que uma empresa, sei lá, uma metalúrgica, falando de um data center de uma metalúrgica. Tá? Então, varia muito da questão da necessidade. Outras coisas que a gente tem também, questão de fornecimento de peças sobressalentes, tá? Numa velocidade, a gente tem estoque nacional e etc. Parte do EcoCare, EcoFit, EcoConsulting, tá? Que é a parte de auditoria. A gente consegue fazer uma auditoria do que você tem na sua planta, um raio-x mesmo, tá? Uma tomografia computadorizada de tudo, independente se o que tem lá é Schneider ou é de outro fabricante. E dar sugestões de como melhorar a eficiência da sua planta, fazendo modernizações ou adaptações ou digitalizando, tá? Então, a gente tem todos esses serviços que a gente consegue realmente trazer de uma maneira mais sustentável, inteligente e digital
para adequar as plantas a ter um melhor rendimento e acabando tendo uma sustentabilidade muito melhor. E eu acho que tem uma questão aqui, né, que a gente fala muito desse futuro que já chegou, que eu não posso deixar escapar a opinião de vocês. Então, eu queria que vocês falassem dessas operações, né, sobre IA generativa, aplicada à indústria, redes autônomas, eficiência energética com dados em tempo real, novos materiais. Como é que está tudo isso, né, em aplicações de soluções e como que tem sido feito esse trabalho até de convencimento, né, às pessoas dentro da indústria brasileira? E na operação, né, dentro da Schneider, a inteligência artificial ela veio para somar, né? Ela agrega demais. Ela agrega demais assim, no nosso dia a dia e traz o dinamismo que o técnico precisa para fazer um bom diagnóstico, né? Ou antecipar falhas, ou projetar ali algumas peças, né, que ele precise, talvez, para fazer um reparo ou uma manutenção. Eu rechaço totalmente essa frase de que a IA ela substitui o fator humano, né? Na verdade, ela complementa, ela agrega, né, ao profissional de campo para que ele tenha ali mais ferramentas e subsídios para dar um bom diagnóstico, né? Ela veio para complementar e para ajudar, mas nunca para substituir ali o capital humano, que é a essência justamente das services, né, hoje. Eu até estou ficando repetitiva aqui, né, que eu falo dessa questão da gente não enfrentar a IA, né, da gente se recolher um pouco quando a gente não sabe operar, mas esses dias eu fiz uma analogia que há um tempo atrás você não precisava ser escritor para usar a máquina de escrever, necessariamente. A datilografia era quase alguma coisa que você tinha que pôr dentro do currículo, né? Então, eu acho que está muito parecido isso, né? Você entender um pouco de ciência de dados, você saber um pouco de inteligência artificial. Hoje, dentro do seu currículo, é quase uma área obrigatória. Essas ferramentas digitais, elas tornam o profissional mais assertivo, né, no diagnóstico dele, mas não tem a capacidade de substituir o feeling humano, né, a interação humana, entender de fato com o operador do dia a dia quais são as nuances daquele produto. Então, de modo algum, né, o profissional de campo que talvez esteja aí preocupado, né, com o seu futuro numa empresa, numa indústria, de modo algum, né, vai ser substituído, mas muito pelo contrário. A inteligência artificial ela vai trazer ou vai tornar esse profissional digital, né? É diferente. Vai garantir que ele tenha ali subsídios para fazer uma melhor, né, visão, para que ele tenha uma melhor visão ali de todo aquele ecossistema. E de fato, né, a Schneider ela tem no seu core, né, essas ferramentas digitais, né? Então, hoje existe, né, um departamento dentro da Schneider que desenvolve justamente essas ferramentas que agregam, né? No final do dia, esse é o grande diferencial. É agregar essas ferramentas para o dia a dia, para tornar ali o trabalho do nosso profissional mais fácil e mais assertivo. Raquel, se você me permite, Claro, só fazendo um paralelo, imagina, só fazendo um paralelo, o Barroso é um pouco mais novo do que eu, então talvez ele não tenha pego isso. Quando a gente eliminou as máquinas de escrever e a gente trouxe os computadores... Adoro essa analogia. A gente tinha uma reatividade, um receio do profissional de ser substituído, né? A gente está passando por uma outra era das máquinas de escrever, né? Então, assim, o profissional vai desaparecer? Não. Eu acho que, como o Barroso falou, o fator humano, ele é insubstituível. O que vai acontecer, e já vem acontecendo, é uma adaptação da forma de trabalhar, né? Então, como é que eu tiro o melhor dessa tecnologia, dessa digitalização para o meu trabalho, né? Então, eu consigo hoje fazer predições, por exemplo, desses equipamentos que antes eu não conseguia. Eu consigo estender o prazo de uma manutenção, porque está tudo bem com o diagnóstico do meu equipamento, porque eu estou monitorando ele em tempo real, né? E aí eu tenho, com a IA, fatores ali e tendências, né, do que acontece com esse tipo de equipamento. Então, eu consigo protelar uma manutenção ou antecipar, porque ele está numa condição em que ele precisa. Então, é realmente adaptar isso para a nossa realidade. A forma de trabalho humana deve mudar, mas deixar de existir, eu realmente descarto essa possibilidade. Cláudia, o tempo voa.
né? Mas não vou deixar vocês embora sem a gente disponibilizar, né, os serviços de vocês, aproveitar. Então, como é que acessa? Como é que entende um pouco mais do que vocês fazem, né? Como é que faz para conhecer a tecnologia Schneider? Existem os parceiros Schneider, tá? Toda a rede de parceiros, inclusive no nosso site. Autêntica é um deles. Que consta no site da Schneider, tá? Independente, nós temos o atendimento também Schneider. Isso não quer dizer que se você for atendido por uma pessoa Schneider, a gente não possa usar o ecossistema do parceiro, tá? Nós temos hoje key accounts que trabalham por segmento de mercado, entendendo as necessidades dos clientes, e a gente vai analisar qual que é a situação e a forma de atendimento que seja mais adequada para suprir aquelas necessidades, tá? Em termos de serviços, só complementando, você falou que talvez os clientes já saibam, muitas vezes eles não sabem, tá? O que eles têm e o que eles precisam fazer. Então, eu acho que um diagnóstico, né, assim como para a gente, né, fazendo um paralelo com a vida real, você faz um check-up para saber o que está acontecendo no seu corpo. Você não tem sintomas, mas de repente você tem algo ali que pode te desencadear alguma coisa. É a mesma coisa, né? Fazer um diagnóstico da tua instalação é o primeiro passo, independente se você tem verba ou não tem verba, para saber o que é prioridade, né? O que pode falhar ou não pode falhar, aonde que eu tenho que colocar primeiramente os meus recursos para manter aquela operação. E aí fazer, claro, uma análise e uma avaliação de investimentos, retorno de investimentos, etc. Agora eu conto com opinião de especialistas. Que tecnologias ou tendências que vocês vêm apontando que podem mudar o jogo nos próximos 5, 10 anos? Eu acho que a questão da digitalização é o grande boom do momento quando eu falo de Brasil. A parte de aquisição e tratamento de dados, né? Essa questão da gente monitorar os assets, da gente entender, a gente tem camadas, né, de entendimento. Aquisição dos dados, o que fazer com esses dados, até chegar no momento maior de você ter um sistema que ele é um advisor, né? Uma coisa que, usando a inteligência artificial, ele te dá sugestões de como proceder. Então, você bem disse, né? A aquisição de dados é ótima, mas se você não souber o que fazer com eles, nada adianta. Né? Então, essa inteligência por detrás, eu acho que isso é algo que vem crescendo substancialmente dentro do Brasil e é a tendência para que isso realmente dê um boom e que a gente tenha o máximo de assets e de tecnologia interligada, melhorando todos esses processos. Primeiro é o entendimento, né, do que é realmente a sustentabilidade e esse mundo digital, né? Então, eu vejo que a gente está num caminho, né? As empresas e as pessoas, elas estão hoje, né, convergindo para que a sustentabilidade ela seja um fator hoje relevante e não mais como um custo. Então, a forma como a gente vê e aborda cada vez mais essa palavra, né, a sustentabilidade, ela vai ser determinante daqui em diante, né, no segmento aí desse mercado. Cláudia, e dá para a gente dizer que existe uma empresa 100% ou realmente eficientemente energética? Olha, se não existe, eu acho que dá pra gente criar, não tem problema. Eu acho que essa questão de eficiência de todos os recursos, sejam eles humanos, sejam eles digitais, sejam eles de assets, né? É você realmente olhar para frente e falar como é que eu faço mais com menos? Como é que eu vou além com os recursos que eu já tenho? Então, é você incomodar, é você não deixar ficar parado. É realmente você ter aquele comichão de falar assim, o que mais que eu posso fazer para ser ainda melhor? Né? Ou para ter um resultado melhor, ou para salvar o planeta de alguma forma com algum processo fabril que eu tenho. Então, estar o tempo inteiro incomodado, buscando essa melhoria. Então, acho que esse é o grande segredo de uma empresa que seja eficiente energeticamente falando. A gente vai ter que encerrar. Foi um prazer imenso conversar com vocês, mas eu vou aproveitar mais um pouquinho da experiência de vocês. E eu quero uma mensagem, né, para os empresários, para os gestores, os engenheiros que nos escutam. Qual que é o primeiro passo, né, o básico, para caminhar, né,
para ser realmente uma empresa verdadeiramente sustentável? Eu acho que a gente está realmente, o mercado brasileiro ele tem caminhado, né, a passos, né, largos nesse sentido. Não digo coragem, né, mas falta profundidade, talvez, no sentido de conhecer os benefícios, né, dessa caminhada, né? Então, quanto mais a gente entender, né, os ganhos que há dentro desse segmento digital e sustentável, né, e como que isso é sustentável realmente, né, para as organizações, mais fácil vai ser da gente mudar e transformar, né, todo esse caminho. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês, né, por estarem aqui com a gente, por compartilhar essa experiência de vocês para esse debate que a Autêntica se disponibilizou a fazer, que é um debate de temas tão necessários. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês. E obrigado também a todos vocês que estão aqui com a gente fazendo esse podcast Cada Dia Melhor, e que é uma produção da Autêntica Automação. E a gente segue aqui debatendo sempre os melhores rumos para a indústria brasileira. É essa a nossa intenção. Até um próximo episódio.